Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e faço a mediação deste podcast. O setor de alimentos e bebidas gaúcho é reconhecido por seus produtos de qualidade e pela capacidade de inovação e adaptação dos seus empreendedores. Isso é um fato, gente. Um levantamento de 2019 do Sebrae RS listava mais de 80 mil micro e pequenas empresas no segmento de alimentos e bebidas aqui no nosso estado. O número coloca o Rio Grande do Sul nas regiões com maior densidade de empresas na cadeia de alimentos no Brasil. Mas é claro, as grandes possibilidades de crescimento do setor de alimentação demandam que os empresários tomem algumas medidas para acompanhar esse ritmo. Para esclarecer como é possível profissionalizar o seu negócio e se manter atual, nada melhor do que contar com quem já passou por essa experiência. E é por isso que hoje quem voa com a gente é a Viviane Souza. Ela é proprietária da Pazmania Pastéis, que delícia, e conselheira fiscal do Conselho de Administração da Abrazel do Rio Grande do Sul. Além disso, gente, a Viviane faz parte da nova campanha Sebrae é pra ti, onde ela e outros empresários contam as suas histórias do fantástico mundo do empreendedorismo e como o Sebrae é apoio importante para quem está começando seu negócio e para quem está na lida há mais de 20 anos, como a Viviane. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Viviane. Uma honra te receber aqui. Olá, então, sou a Viviane. Gratidão minha por estar aqui e poder compartilhar tanta experiência, né? Eu tenho certeza que vai ser um grande papo. Viviane, no final a gente vai ter o quê? A receita de como fazer um pastel perfeito também? Então, isso eu acho que é guardado a 7 chaves. Não sei se vai dar pra contar. Vamos chamar, então. Eu vou chamar minha outra convidada aqui pra ver se ela me ajuda a te convencer a liberar aí o segredo do pastel perfeito. Isso ela sabe um pouco. E quem tá embarcando conosco é a Francine Oliveira da Nigno. Ela é gestora de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Coisa boa te ter aqui, Fran. Fala, gurias! Coisa bem boa estar aqui com vocês hoje, reunidas presencialmente, né? Que honra! E especial para falar aí sobre a Pazmania e a Vivi, que a gente já tem uma longa história juntas, então vai ser muito legal esse plano de voo. Eu estou bem curiosa para saber essa história aí. E como a Fran já falou aqui, nós estamos gravando esta edição do Plano de Voo presencialmente aqui no estúdio. Uma das primeiras edições que estamos gravando presencialmente, agora que a pandemia deu uma recuada, ainda não acabou, mas deu uma recuada e a gente está tendo a oportunidade de estarmos juntas aqui no estúdio. Nem sempre é possível, né? Pois a gente conversa também com empreendedores de todos os cantos do nosso estado. Nós estamos em Porto Alegre, mas também conversamos com gente espalhada pelo Brasil e pelo mundo todo. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Então, simbora começar o nosso plano de voo de hoje, gurias. Eu quero ouvir da Viviane que ela conte um pouquinho sobre a sua jornada como empreendedora. E eu tô curiosa para saber como é que nasceu a Pazmania, Viviane. E a gente sabe, né, que a pastelaria vai além de uma pastelaria tradicional e que tem foco muito na experiência do cliente. Como nasceu a Pazmania? Então, nasceu já há alguns anos, há 20 anos. Em 2001, no bairro onde eu cresci. Era um negócio de bairro bem pequeno, com a ajuda da minha família. Precisamente nasceu de uma janta que eu tive em uma pastelaria em Santa Maria e que alguns anos depois eu acabei
conhecendo um pouco a família, até em nossas missões, nossos encontros, né? Tem uma amiga de Santa Maria, enfim, a Ana Amélia, né? Que legal. Então… Eu conheço bem as pastéis de Santa Maria, tá? Fiz faculdade, trabalhei lá, comi muito pastel em Santa Maria. Eu trabalhei lá pelo Sebrae. Conheço a pastelaria que ela tá falando também. Então, estamos falando aqui de 3 especialistas em pastéis aqui. Exato. 2 consumidoras e uma que faz. Viviane, a gente tá falando, né, da tua pastelaria. Em que cidades elas estão? Gravataí, Cachoeirinha. Olha aí, Grande Porto Alegre. Começou em Gravataí. E essa ideia nesse dia, né, comendo aquele pastel com um talher, um pastelão. Então surgiu, né, a ideia de levar lá pro bairro onde eu morava uma pastelaria. E daí tem uma história aí, né, 20 anos, 21 anos, vamos completar, enfim. Ô, Vivi, e quem que produzia essa massa para vocês? Ai, a massa tem bastante história. Meu pai. Olha aí. Olha! Meu pai, Na verdade, os meus pais sempre tiveram comércio e tinham lancheria de centro de cidade, no centro da cidade de Gravataí. E eles já tinham um pastel bom, mas quando a gente veio com essa ideia dessa nova pastelaria, seria realmente um pastel bem gourmetizado, diferenciado, né? Então, ele desenvolveu uma massa. E logo nos primeiros dias já fez muito sucesso. Também logo nos primeiros dias ele parou de fazer a massa e a gente teve que contratar um funcionário. Mas tem muita história em cima dessa massa, assim. E muita emoção também, né? Porque vim da família a receita. Sim, exatamente. Diz o meu irmão que ela é guardada a 7 chaves mesmo. Ih, Fran, então nós não vamos conseguir essa receita. Mas nem tanto, nem tanto. É a massa tradicional que vai a cachaça, que não tem derivado do leite, tem ovo. Uma massa bem tradicional, mas que começou bem caseira e hoje já não. Hoje é um setor específico dentro da empresa, máquinas industriais, enfim. Quantas lojas e quantos funcionários? 2 lojas, né? Começou em Gravataí, hoje não é mais um local que nós iniciamos, é no centro de Gravataí. E em Cachoeirinha, um pouco mais nova, 18 anos. Atingiu a maturidade, a maioridade. Uma loja nova, teve uma reforma em 2018, linda. E é isso. Quantos funcionários? 30 funcionários, em média, em cada loja. Em cada loja. Então, a gente pode dizer hoje que você tem aí 60 funcionários. Sim. Como é que é gerir um time tão grande, especialmente porque tu tem um negócio na área de alimentação, onde a Fran pode me ajudar aqui, mas são muitas regras e muitas normas, né, Fran, a serem seguidas. E o turnover também é muito alto desse grupo, né, da cadeia toda de alimentos. Toda hora a gente vê gente que, não quero mais, há um comprometimento aí muito irregular da parte dos colaboradores. Então, queria ouvir da Vivi, assim, como é que ela enfrenta esse desafio. Então, já foi um desafio muito grande durante alguns anos, 2012, 2013, 2016, anos bem difíceis. Mas hoje, assim, a gente atingiu uma maturidade na gestão de pessoas, né? Meu turnover não é muito alto, mas tem, né, uma rotatividade. Mas assim, a gente faz a gestão dessa área, né? Bons salários, uma estrutura bacana para o funcionário, oferecer tudo o que eles precisam de estrutura básica, enfim, tanto educação, que é conhecimento para eles, quanto um salário razoável, cumprir aí com os nossos deveres. A gente acaba fornecendo essa estrutura para conseguir, assim, reduzir um pouco o impacto que é 60 pessoas, né, dentro de uma empresa, restaurante. A parte de processos e principalmente cozinha, preparo e pré-preparo, é onde a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande em treinamento. Então, é preciso criar raízes com as pessoas, ter relacionamentos com as pessoas que vão muito além de um contrato de trabalho para conseguir tocar a galera. E Fran, ouvindo agora, né, a Viviane falando sobre isso, você trouxe o turnover alto, assim, é importante as empresas
terem esse olhar mais, abraçar mais o funcionário, dar condições de trabalho com um salário justo também, e condições de trabalho com folgas, quando, né? Porque é importante respirar também na manutenção de um time. Com certeza. Eu tava ouvindo a Vivi, assim, tava exatamente refletindo sobre isso, né? No quanto é difícil para as empresas conseguirem manter seus colaboradores e, ao mesmo tempo, a gente conseguir cumprir algo que as empresas, e hoje se fala muito, o propósito da marca, o propósito da empresa. Sim, mas o quanto que reflete como eu trato meu colaborador esse propósito? Porque na minha visão, ou pelo menos, né, na minha visão, olhando os empresários que a gente trabalha aqui no Sebrae, se o teu propósito, se essa importância que tu dá para a marca não está garantindo a importância do teu colaborador dentro da empresa, teu turnover vai ser alto. Tu sempre vai ter problemas trabalhistas, porque mesmo tu fazendo tudo isso, tu sendo uma profissional bacana, tu vai ter problemas trabalhistas, porque é impossível, tu vai ter turnover também, porque as pessoas, elas mudam de ideia, né? Elas se mudam, elas mudam de vida, elas mudam de cidade, ok, isso é normal. A gente já teve momentos onde a economia estava excelente e as pessoas, elas optavam por qualquer outra função que não é essa. Então, eu já vi, assim, muita dificuldade em a gente ter um colaborador ou um grupo de colaboradores seleto, treinados, capacitados, porque tu treina, capacita e daqui a pouco ele deu uma oportunidade melhor, ele vai embora, ou como a gente fala, por qualquer R$50 a mais, ele vai embora, né? Então, eu acho que o que a Vivi tá trazendo aqui é um ponto muito importante, porque sim, eles são pagos, eles são respeitados, as importâncias do que para eles é importante são respeitados, são boas condições de trabalho, é capacitação, mas eu acho que ainda acima de tudo, eu acho que isso tá na essência da Pazmania, isso tá no propósito deles de ter essa consideração com o colaborador. Então, para mim, assim, é maravilhoso poder te ouvir hoje. Então, acho que o propósito tem que ser pessoas, porque eu acho que reduz os teus problemas. E como eu falei, 2013, 2012, tivemos anos difíceis, mas toda a experiência aí desses 20 anos, 21 anos, nos trazem o trabalho com pessoas, trabalhar mesmo, dia a dia, de entender o que precisam, o que não precisam, o que é essencial, o que não é essencial e relacionamentos. Esse é um desafio, né? Fazer com que as pessoas que estão ali contigo também consigam subir um nível, também consigam entender o que tu tá vivenciando, o que tu cresceu, o que tu espera, sabe? É importante isso, porque se eles te acompanharem, se eles tiverem esse crescimento, essa valorização, trocar de emprego se torna uma coisa menos atrativa. Eu acho que é isso. Acho que isso que hoje alcançamos um turnover bacana, assim, enfim, que realmente não nos traz grandes problemas. A gente está falando, né, aqui nesse episódio muito sobre a profissionalização dos negócios, trazendo esse case tão bonito, tão especial aqui, né, da Pazmania. Falamos agora nesse início de episódio da importância de olhar para dentro, né? Que o primeiro cliente é o funcionário, né? É o colaborador. De que você não adianta ter um propósito, estar lindo, maravilhoso, com uma fachada linda, entregar um pastel maravilhoso, se lá dentro o funcionário está tendo problemas. E do outro lado do balcão, a gente tem o cliente. Que é o cara que nos ajuda a pagar os boletos, né, Viviane? Pagar os funcionários, abrir filiais. Muitos boletos. Muitos boletos. E nessa profissionalização dos negócios, é preciso profissionalizar também a forma com que você comunica e entrega, né, os produtos aos seus clientes, né? Então, vocês, assim, na Pazmania, o que vocês têm lá? Como é que é? A pessoa é só presencial? Eu posso pedir pelo delivery, vocês atuam pelo WhatsApp. Como é que vocês fazem essa fidelização aí do seu cliente? Como é que faz a pessoa pedir 4 vezes na semana pastel? Se tem algum médico nos ouvindo, nos desculpe. Então, a gente tem
um mix de produtos bacana para aquele médico que não pode comer pastel, poder comer uma saladinha, né? Uma proteína grelhada, tem de tudo. A Pasmania, ela opera, na verdade, com um salão de atendimento, salão amplo aí, em cada loja a gente consegue atender de 80 a 100 pessoas e temos um delivery. E o delivery, apesar de ter tido aí um glamour em 2020. Um boom, né? Também todo mundo em casa, ninguém mais aguentava cozinhar, né? O delivery, a entrega, os motoboys, todo mundo virou artista em 2020, né? Apesar disso, tá na nossa essência. Desde que nós criamos a Pasmania, a gente sempre fez delivery. Nós fazíamos já, então já operamos, e o delivery ele tem uma parte no nosso faturamento maior que o próprio salão. Uau! Interessante isso, né? O uso de plataformas que te auxiliam nas vendas. No salão, acho que falar um pouco da inovação do autoatendimento, que ele surgiu depois. Não sei se eu… Conta pra gente aí, Viviane. Mas enfim, 2000… Ou é um spoiler? Não, 2018, Chicago, NRA, os americanos sempre à nossa frente. Lá eu vi que o autoatendimento fazia muito sentido, que as pessoas estavam muito tranquilas com aquele tipo de serviço. E aí, então, trouxemos aqui para a Pasmania. Já em 2018, nós conseguimos colocar os tablets em todas as mesas, mesmo sendo um salão amplo, né? Então, hoje já são 4 anos com autoatendimento em mesas e super deu certo, os clientes adoram para o nosso negócio, né? As plataformas, né, que são parceiras hoje, a facilidade do cliente poder pedir um delivery faz a diferença. Tu está em todos os canais, é muito importante, né? E vocês têm eu sei que vocês têm ainda, tá ativo o programa de fidelidade? Sim, temos. A gente é tradição nas 2 cidades. Então, assim, o tempo fideliza muito os clientes. Por isso a dificuldade, eu acho, das empresas novas agora. Eu vejo muito na área de restaurantes, os restaurantes quando começam, assim, tem um pouco de dificuldade, né? Então, assim, quando tu tem muitos anos e tu é tradição numa cidade, fidelizar fica um pouco mais fácil. Mas nós fizemos, desde que também começou a pandemia, a gente entendeu que fidelizar o cliente no delivery era muito importante, até porque hoje, pela plataforma do iFood, é muito fácil qualquer MEI vender, né? Então é concorrência, né? E então a gente viu que precisávamos ali oferecer cashback, oferecer um mimo, oferecer qualidade na entrega, oferecer segurança. Até eu escutei de uma criança ele dizendo: eu só como pastel da Pasmania porque eu sei que é seguro comer de lá. Que amor! Então, essas coisas acontecem por quê? Porque tu cria uma fidelização. O cliente, né, tem ali na mão dele um celular que ele pode escolher muitos outros pastéis em muitos outros lugares. Mas a segurança que o teu negócio passa faz com que ele continue escolhendo aquele que ele já é fiel, que ele sabe que não vai ter erro. Então, acho que isso. Eu queria só entrar um pouquinho mais aqui. A gente tá falando da Pasmania, né? Pastel. Aí você comentou antes aqui, que tem um grelhadinho e uma saladinha. Quando a gente pensa, né, Fran, no negócio, uma pastelaria, eu não remeto a uma salada. Eu penso num pastel bem frito. Ou quem sabe, como eu conheci em Santa Maria, o pastel gigante, assado eventualmente, né? Como é que foi colocar de onde surgiu? Foi uma necessidade? Foi para aumentar o mix de produtos? Então, também, né, quando nós começamos, era um restaurante especializado em pastel e os pastéis eram gourmetizados, porque os recheios, depois a própria massa que a gente conseguiu melhorar, tudo, né, com uma preparação um pouco melhor, assim, do que um pastel tradicional, pastel de feira. Mas ele sempre foi restaurante, então nós sempre tivemos o à la carte e depois tivemos a oportunidade
de talvez se especializar, e isso eu vi muito dentro do Sebrae, que é se especializar, seguir um caminho, né, que se torna um pouco mais fácil para uma empresa. Mas assim, as mudanças para uma empresa com muitos anos, assim, são um pouco mais difíceis. E eu acho que entender o nosso cliente, né, o nosso cliente é muito família. Hoje a alimentação nas famílias, ela é muito diversificada. Tem aquele que pode comer um pastel, tem aquele que não pode, tem aquele dia que tu precisa te cuidar, tem o outro dia que não, tem o dia que tu precisa comer arroz e feijão, que também tem na Pasmania. Então, assim, como esse é o nosso público, né, a gente tem um mix, assim, para atender a todos os membros de uma família, eu acho. Eu e o meu companheiro, Fran, podemos ir lá. O meu companheiro é vegetariano e eu não, sou só tenho diminuído o consumo de carne, mas a gente sente muita dificuldade em achar lugares em que atendam bem aos dois. Porque o que acontece? Normalmente um se dá bem e o outro come mal. Nesse caso, nós que um é vegetariano e outro não. Então, sempre que a gente acha um restaurante, um lugar assim, que tem boas opções e que são muito gostosas os dois pratos, a gente guarda no coração, assim, porque é o nosso lugar. Tá aí a fidelização, né? Na verdade, nós vamos além, nós temos cardápio para veganos, né? Nós temos pastéis vegano, porque nossa massa não tem nada que de origem animal. E temos pratos também, a questão da proteína de plantas que surgiu aí, tá lá. Claro que é um público específico, mas tem a opção, né? A laminuta vegana e vamos além ainda. Eu acho fantástico, assim, de escutar, Vivi, porque tu vem trazendo, assim, ó, o que pra mim é uma verdade absoluta, que eu vou dizer que talvez fosse a nossa primeira dica de hoje. Não existe, gente, nada de concreto em negócios, tá? Então, as verdades absolutas é para derrubar? Escutem. Não existe nada de concreto. Porque se a gente for falar de alimentação, e a Vivi mencionou isso em palavras bem informais, a gente sempre fala, posicionamento da marca. O posicionamento é pastel, então vai vender pastel. Só que a gente tá falando de uma empresa que já é referência na cidade e que já se entende quase como que como é que eu vou atender todos daquela família? Eu vou lá, eu vou comer pastel, vai todo mundo comer pastel, aí tá o vovô, a vovó, 80 anos comendo pastel e de repente não é o mais apropriado pra eles. E peraí, então eu posso oferecer também um grelhado, posso oferecer uma saladinha, posso botar uma crepioca? E aí a gente vai inventando, né, alternativas para todos os membros da família. Então, como tu pode ver, por mais que a gente fale dentro do Sebrae, a gente diga pro empresário, vamos manter aqui, né, um posicionamento da marca e tal. Não tem como a gente dizer que a Viviane não tem sucesso fazendo vou agradar todos esses públicos que vêm aqui, mas principalmente vou atender às tendências de mercado em alimentos e bebidas, porque tudo que ela trouxe está muito alinhado às tendências de mercado. Então, ter um cardápio vegano, ter itens vegetarianos, atender quem tem problemas de restrição, seja com leite, seja com outras restrições, isso está extremamente alinhado a uma tendência de quem vai ter sucesso no negócio, porque ele já está olhando para os seus públicos que atende e já está selecionando itens para conseguir agradar esse cliente. Então, para mim, assim, música para os meus ouvidos ouvi-la, né? Mas tu vê como a gente tem que ter esse pensamento de quando a gente escuta a empresa, a gente não pode taxar uma regra, dizer, não, posicionamento, segmentação, a gente é pastel, só pastel. E se tu for olhar, tem pessoas, empresários que se dão muito bem fazendo isso. A gente é muito parceira de missões, né? Então, a gente já foi a missões em São Paulo, onde tinha lá um burger com 3 opções de burger. Eu vendo burger, opção 1, 2 ou 3, qual que tu quer? E é isso, eu vendo só isso. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas se a gente for na Pasmania, eu tenho uma praça de alimentação em uma empresa só, porque eu vou sentar numa mesa com 10 pessoas, 10 amigos, e cada um pode escolher um negócio diferente aqui. Tá tudo bem. E, Fran, tu que é muito especialista em negócios, especialmente em comidas e bebidas, você falou, né, que não existe nada concreto. As receitas de bolo no empreendedorismo, elas costumam não funcionar muito bem, né? Dar uma batumada aí no bolo. Que o que aplica para Viviane pode não aplicar para mim. É importante que
o empreendedor tenha isso tudo bem claro, se ele vai por uma linha mais de mix de produtos como a Viviane, ou se ele vai ser bem restritivo, olhar o mercado, olhar a sua capacidade de produção também, onde ele está. Claro, ao mesmo tempo que eu te falo que não tem a receita de bolo, né? Tem as vertentes que a gente pode seguir, como das tendências, por exemplo. Quando eu olho para frente, eu vejo que cada vez a gente tem uma população que mais tem restrições, e isso cada vez mais alto, né? Um volume maior de pessoas. Quando eu olho para o meu negócio, eu já posso olhar para o meu negócio e pensar, puxa, para mim é fácil fazer isso aqui. Para Viviane, algumas coisas certamente ela teve que adaptar com um pouquinho mais de dificuldade, mas outras, ela olha para mim é fácil fazer uma salada e acrescentar o frango, já que eu tenho uma laminuta e eu também vendo frango na laminuta. Então, peraí um pouquinho, dá para eu fazer uma salada com frango? E aí a gente pode brincar aqui, né, Vivi? Com várias consultorias e oportunidades aí que se tem de olhar para o que já se utiliza de ingredientes no restaurante e a partir desses ingredientes a gente criar novos pratos, que é meio que por aí. Exatamente, exatamente. Eu acho que a receita, tu precisa olhar para ela, mas talvez tu tenha que modificar ela no teu negócio. Eu acho que é isso, mas tu tem que fazer a leitura daquilo. E aí depois dentro do teu negócio entender como é que tu pode aplicar. Não é só copiar. Só copiar tem muito. Eu acho que é dentro do teu negócio, achar como implementar as coisas. Legal. E aí, voltando só um degrauzinho nesse nosso bate-papo, que tá uma delícia aqui, só faltou um pastel? Só faltou um pastel, mas nós vamos aqui numa visita a 2 cidades da Grande Porto Alegre, hein, Fran? Que tal? Fechado. Ai, uma honra! Voltando esse degrauzinho, então, a gente tá falando de tendência, de olhar para frente, olhar como que tá se comportando aí o mundo pra gente projetar nossos alimentos, mas uma das formas, e a gente tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode estudar, mas a gente também pode ver isso em outros locais, e sobre isso a gente falou muito brevemente. Eu acho que a gente pode estimular um pouco mais esse bate-papo aqui, porque para mim, uma das melhores formas do aprendizado em adultos é a gente experienciar, né? A gente olhar no burger de 3 opções e dizer, nossa, isso não dá para Pasmania, de jeito nenhum, não poderia ter 3 opções, acho que eu ia pirar, escolher só 3 opções. E a gente promove muito isso aqui no Sebrae, né? A gente tem experiências de imersões em missões nacionais e internacionais. Eu já tive algumas opções com a Vivi em missões nacionais, nós já fomos a FISPAL, Mesa ao Vivo, acho que a Brasília eu fui com o irmão e sócio da Viviane. Então, eles já tiveram experiências, essas nacionais, onde eles puderam assistir empresários de sucesso, ouvi-los e então ver se isso faz parte ou não da realidade deles. A Vivi acabou de dizer, posso adaptar essa receita para o meu negócio também, posso ouvir e dizer, olha, para o meu negócio o encaixe é um pouquinho diferente, né? A pitadinha de sal ali é diferente da que está propondo lá, mas pode utilizar. E também tem as missões internacionais que a Vivi já teve a oportunidade de ir a Chicago e eu queria que ela daí nos contasse um pouquinho sobre essa experiência e o que ela trouxe para o negócio dela a partir dessa imersão. Eu ia provocar isso também, Fran, porque eu sei que o match da Pasmania com o Sebrae, ele começou lá atrás e a Vivi vai nos contar toda essa história em uma missão. Aqui no Plano de Voo, a gente sempre que traz os convidados que foram às missões, alguns pelo menos, a gente tenta trazer. Fizemos recentemente Hanover, a NRF. Então a gente está sempre também tratando esse tema, porque eu acho que a Fran tocou num ponto que é muito importante. O adulto, e eu acho que as crianças também, a gente aprende muito mais quando a gente experimenta, quando a gente vivencia algo, né? Então eu queria que a Vivi nos contasse aí, como é que foi esse primeiro contato com o Sebrae, com essa parceria do Sebrae? É minha primeira pergunta. E depois eu queria que tu contasse já também, para a Pasmania, para vocês enquanto negócio, qual é o tamanho desse apoio, qual é a fatia aí que representa esse apoio do Sebrae, essas missões que vocês vão para vários lugares aí do Brasil e do mundo. A Fran aqui, né, que deu para sentir que entre vocês existe uma intimidade, então quer dizer que vocês já trabalham juntas aí nesse projeto. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho como que o Sebrae impacta no teu negócio também, como é que ele traz para ti.
Então, vou começar pela segunda pergunta e depois eu entro na história. Mas o Sebrae, e já entrando também na campanha, o Sebrae profissionaliza, né? Eu falei essa frase e o pessoal gostou muito, porque realmente, assim, o Sebrae, para a Pazmania e para mim, como empresária, é um ganho pessoal em 2015, meu irmão indo para a NRA e voltando de lá, tendo conhecimento que existia um grupo, um projeto específico para donos de restaurante. Então foi onde nós entramos e aí tivemos o contato com a Fran, onde tudo começa, né? Eu acho que assim, a gratidão maior porque eu, como empresária, me profissionalizei. Esse foi um ganho assim que para mim, como pessoa, não tem como medir ele, né? Então, quando um empresário consegue melhorar, subir um nível, consequentemente, as pessoas que estão ao redor, a própria empresa tem ganhos imensuráveis aí, enfim. Mas começou em 2015, logo nós conhecemos e viajando um pouco, assim, eu costumo dizer que o nosso negócio era uma família. E todos os nossos problemas estavam ali, entre aquela família que tem pessoas incríveis e que já tinham experiência, mas ficava só entre a família, né? E quando nós entramos para o polo gastronômico, que foi em 2015, daí 2016, a gente conseguiu entender que outras pessoas viviam como nós, tinham as mesmas dores. Eu acho que meio que viajando uma segunda família, assim, né? E então, logo depois que nós entramos para esse projeto, eu consegui entender o quanto eu era amadora, né? Eu tinha só o meu irmão, assim, que mandava bem, assim, mas para ele sozinho lutar contra uma família, contra um monte de funcionário, tentar implementar lá a gestão, era muito difícil, era ele sozinho. Então eu senti essa necessidade vendo dentro do projeto que existiam pessoas muito bem capacitadas, sabe? Que as pessoas do Sebrae, o quanto poderiam nos ajudar com isso, mas eu não sabia quase nada. Qual é a tua formação? Como é que tu tinha outra profissão ou tu já vem da área da Não, alimentação? já venho da área e a minha formação é o Sebrae. Fran, como é que eu ouvi isso, olha, hein, que loucura, Fran? né? Porque daí foram consultorias, foram, né, treinamentos, tinha de tudo, né? Uns 2, 3 anos, né, o histórico que a Fran viu para nós estarmos aqui hoje era bem grande. Então eu consegui ali, né, a minha forma de me profissionalizar. Foram 2, 3 anos, logo todas as pessoas da empresa, funcionários, começaram também a adquirir esses produtos, porque a empresa buscava para eles, e isso fez com que realmente conseguisse gerir o meu negócio de uma maneira muito mais tranquila. Comecei a ter tempo, não tinha tempo nossa! antes. Só isso, né, Fran, já é uma vitória absurda. Diamante. Isso aqui, Diamante. É verdade, eu não tinha tempo. Antes trabalhava só na operação e depois comecei a ter tempo para olhar para o meu negócio e a experiência das missões, das feiras, dos treinamentos, tempo para olhar para outros negócios, que é isso que a gente faz muito e que realmente traz experiência, e tempo para olhar para as pessoas também, né? E enfim, e aí eu fiquei realmente, isso me encorajou, isso me deu uma base assim para acreditar muito, né? Me deixou forte, eu acho. Talvez seria outra palavra, mas enfim, que me veio agora foi isso. E em 2018 eu fui para a NRA. Ah, que delícia! Olha, eu acho que antes de forte, a Vivi é muito corajosa. Muito corajosa, né? Eu Precisa acho que ser corajoso para ser empreendedora. Exato. Um dos meus filhos ainda era pequeno, mas eu fui. Foi uma experiência incrível, né? Mas, novamente, conexões, pessoas, tudo faz, assim, tu ficar muito, acho que, seguro do que tu faz.
é importante isso, né? Importante tu ter segurança do que tu tá fazendo, onde tu vai chegar. E o profissionalismo das pessoas que eu encontrei esses anos me levaram a isso, né? E eu acho que depois tivemos a pandemia em 2020 novamente. Parece que tudo daí que o Sebrae tinha me ensinado não estava valendo para quase nada. Verdade. E aí foi muito difícil novamente, de repente, assim, entra, né, o relacionamento entre todos, grupos. Então tá todo mundo perdido, vamos fazer alguma coisa. E ali a gente começou a se conectar e voltamos a se falar e todo mundo se ajudando. E aquilo dali, para quem estava ali, passar pela pandemia se tornou muito mais rápido e um pouco mais fácil, porque fácil não foi. Mas essa troca daqueles empresários que estavam ali junto com, né, um pessoal do Sebrae aí, foi de grande ajuda, assim, de, tipo, saber para onde ir, mesmo ninguém sabendo no que ia acontecer. Uma sensação de que não está sozinho. Mas assim, compartilhando todas as aflições, né? Porque eram muitas, né? E numa rapidez, né, Fran? Tipo, abre, fecha, faz isso, faz aquilo, vai para isso, vai para aquilo, escolhe esse outro caminho. Tudo muito rápido ali, todo mundo, né, se ajudando e compartilhando. E aí isso foi 2020. É verdade, foi uma loucura. 2020 foi… Porque ninguém sabia, né? A gente tá falando aqui do Sebrae. O Sebrae, essa potência que é, sempre à frente, sempre ligado nas tendências, sempre olhando, sempre um passo à frente, também foi pego, né? Do tipo, e agora? Vamos fazer o quê? Porque o mundo inteiro foi pego, assim. E fizemos, sabe? Porque quando começou a pandemia, a gente se viu assim, como que vai ser agora para os nossos clientes? Porque como a gente atende micro e pequenas empresas, e se tu for olhar, essa é a maior densidade empresarial que nós temos hoje no Brasil, são micro e pequenos. Esse pessoal é o que vai ser mais atacado. A gente só não sabe por quanto tempo, porque inicialmente a gente pensava, vai durar 3 meses, né? Vai durar primeiro uma semana, não, daí vai durar 1 mês, agora 3 meses. Naquela sexta-feira de março de 2020, a gente saiu daqui da agência também, dizendo para as pessoas, olha, vamos para casa por 1 semana, 2 semanas, não sabemos, vamos conversando. E assim ficamos por quase 2 anos. Né? Muito maluco isso. E os empresários de alimentos e bebidas, da gastronomia especial, eles viveram um abre e fecha, que era algo de troca de bandeiras que nós tivemos aqui no estado, que era algo semanal. Então, daqui a 1 semana, então, imagina a Vivi que tem um salão grande que comporta um número, né, razoável de clientes, tu tem que te projetar com um estoque para atender o salão, mas de repente não abre, mas de repente abre. Daqui a pouco não abre e abre. Então, é quase insano para o empresário tomar essa decisão 1 dia antes de abrir o salão ou não, ou daqui a pouco ele não abrir, sabe? Realmente, assim, foi um grande desafio. Sim, nem tô comentando daí o financeiro também, porque tu tem um capital de giro, as empresas, as de alimentação, elas têm uma organização de capital de giro e normalmente, né, a gente trabalha no Sebrae com empresas que têm mais tempo de mercado, então eles sabem que eles precisam sempre ter ali na guaiaca, como a gente fala, né, uma graninha pro capital de giro, e esse pessoal usou todo o capital de giro pensando, não, mas agora daqui a 1 mês vai acalmar e tal, e daqui a pouco passaram a usar seus investimentos, e daqui a pouco passaram a contar, claro, né, com algumas oportunidades que o governo trouxe, mas gente, isso tudo foi acontecendo sem uma oportunidade de planejamento, que é o que o Sebrae indica para o empresário, né? Vamos fazer um investimento, vamos planejar isso. Vamos adquirir uma máquina, vamos colocar isso aqui, quanto que vai custar isso para ti? Então, tudo que a gente ensina, na verdade, quando tu tá numa situação dessas pandêmica, acabou, né? Realmente o planejamento ele não acontece, mas ele é quase que diário, né? Então não existe planejamento, então a gente tem que sobreviver. Então o que a gente fez? A gente montou um polo gastronômico emergencial
Foi assim que chamamos. E ele, diferente dos outros projetos do Sebrae, que sempre contam com investimento, onde as empresas elas pagam para estar dentro deste grupo e usufruir de consultorias, de benefícios, né? Nós montamos uma atividade gratuita. Então, toda semana nos reuníamos com eles e essas atividades elas iam acontecendo, tipo, veio uma informação, teve no Sebrae Nacional, teve um economista que fez uma previsão, e aí a gente trouxe especificamente para eles, para conversar. E, recentemente ele esteve aqui com a gente e nos mostrou que realmente tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ele lá em 2020 ele estava mostrando que ia acontecer, agora estamos em 2022, ele volta e diz, olha pessoal, as informações que eu trouxe lá, elas realmente bateram, né? Então agora vamos olhar 2 à frente e vamos olhar 2 à frente para ver o que vai acontecer. Vamos só para frente, por favor, sem novos fechamentos, né? Por favor. Viviane, e nesse período da pandemia, esse abre, fecha, né? Que a Fran trouxe, vocês operaram basicamente no delivery. Sim, a Pasmania sim, mas enfim, eu entrei exatamente nesse assunto pandemia, até porque ele é bem batido, mas mais assim, para compartilhar que a conexão, o relacionamento que eu criei, que a minha empresa tinha com o Sebrae e com os projetos, com as missões, com as experiências, naquele momento específico que era muito difícil, foi de tamanha ajuda para poder, sabe, não só ajudar naquela aflição, mas também para agilidade de compartilhar ali o que estava acontecendo e o que ia acontecer no outro dia ou daqui 2, 3 dias. Era tudo muito ágil, a gente se falava muito, né? Até porque as pessoas estavam em casa, então a gente usava muitos grupos e enfim. E aquilo dali foi realmente assim de grande ajuda, né, Fran? Eu não tenho conhecimento exatamente, não recordo também do que exatamente ocorreu, mas lembro muito das reuniões onde debatíamos muito todos os problemas e estar ali dentro desse grupo também tudo chegava mais rápido, né? Apoio ou a própria iniciativa do governo que saía, sabe? Eles já compartilhavam ali. Antes mesmo de estar na mídia, nós já estávamos sabendo o que ia acontecer, o que ia disponibilizar, o que não iam, né? É muito rápido quando tu tem pessoas que são todas do setor e o Sebrae com especialistas que são do setor também atentos a tudo que falarem de alimento, de bebidas, de restaurante, estava ali, então era muito rápido, né? Para nós chegava mais. Fran, como é que é ouvir aqui? A Viviane tá te dando um feedback do teu trabalho, da empresa que você trabalha. Tá falando coisas muito potentes e importantes aqui, que muitas camadas, né, vivem embaixo disso, de que o Sebrae ajuda a empresa a se manter realmente de pé, a portas abertas, ou delivery, e crescendo também. Como é que é pra ti do outro lado, assim, a Fran, que é gestora de projetos, que vive e respira isso? Emocionante, né? Mas não é só eu, nós somos um time. Tá? Tu tá representando o time do alimentos e bebidas do Sebrae RS. Exato, e somos um todos time. muito, muito eficientes. É bem, bem emocionante, assim, de ver a trajetória da Vivi, em especial, assim, já é um grande desafio empreender no Brasil, a gente sabe disso, né, até falar isso aqui claro, é meio óbvio, mas a pandemia, ela tornou um desafio imenso empreender, né? Em especial para essa turma toda aí da gastronomia. Então, a gente olha hoje para eles, assim, com um carinho muito especial. Tudo que a gente formata para eles tem um cuidado além, sabe? É um extra, porque a gente sabe que, claro, nós tivemos outros setores que não foram impactados e que até cresceram. Eu mesmo trabalho alimentos e bebidas e trabalho com a indústria também de alimentos e bebidas. E a indústria, ela aumentaram o faturamento, porque como eles vendem para uma rede, para um supermercado, e estas áreas, elas aumentaram as suas vendas, automaticamente esse meu grupo cresceu
enquanto os restaurantes eles foram altamente afetados, tendo que fechar. Então, o Sebrae ele olha para este grupo com muito carinho, assim, quando a gente formata um projeto para eles, a gente formatou, inclusive nós estamos, né, em formatação de um projeto novo para eles, para rodar de agosto a dezembro de 2022, olhando especificamente para finanças, para crédito, olhando para o que eles acabaram de viver e ainda estão vivendo, né? Claro que agora a gente não está mais fechando, né? E nem fecharemos mais, mas nós tivemos essa sangria, né? De fluxo de caixa aí, de investimentos. Então, olhando para isso, nós formatamos uma proposta que foi repensada, foi super pensada, selecionamos consultor, tudo. Precisamos atender a este grupo seleto de empresários. Preciso de consultores que tenham experiência neste grupo e que entendam sensivelmente o que eles passaram e empaticamente, que é importante para a gente. Já que somos empáticos, também queremos consultores que tratem os nossos clientes com a mesma empatia. Por isso, até às vezes é um pouco mais demorado, né, Vivi? Não consigo lá no dia 1, lá no que resolvemos, abrimos o salão, já não conseguimos formatar um projeto para atender esse grupo, porque realmente a gente tem que olhar, tem que pensar, tem que estruturar, selecionar. Então, tudo isso se torna um desafio aí para o Sebrae, né? E aí quero olhar para o ano que vem, né? Quando a gente pensar 2023, e o Sebrae sempre planeja muito, né? Nós já agora já começamos a olhar para o próximo ano. Virou o semestre e já pensamos no ano seguinte, né? Eu já pulei para lá, tá? O meu calendário tá lá já, 2023. Eu já quero olhar diferente para essa turma de novo, sabe? Eu já quero olhar com olhos de crescimento. Como podemos crescer em 2023? Como podemos... Porque agora eles vão passar por um crescimento que é um crescimento natural, né? Porque ele é um crescimento de retorno. Não estão crescendo verdadeiramente, estão retornando. Recompensando. Porque tudo que eles crescerem agora, eles estão ainda recuperando e vão continuar por um tempo recuperando seu capital, seus investimentos, capital de giro do negócio. Então a gente vai passar por um período até longo, não vai ser só esse ano, não vai ser suficiente, já que eles passaram 2 anos aí nadando contra a maré, né? A gente vai ter aí um período ainda de crescimento. Mas eu quero olhar para 2023 e já pensar, ok, tudo bem, estamos nos recuperando, mas como fazemos para crescer? Como fazemos para atrair o cliente para dentro do estabelecimento? E eu acho que vai ser um desafio, Vivi, em especial porque o cliente vai estar mais exigente agora. Esse cliente que ficou em casa, esse cliente que... Então, vou te passar a bola agora. Como que tu vai te virar? Voltando um pouco também, falando do projeto que a gente vai começar agora, muito voltado a finanças, né? Realmente a nossa dor no momento, por conta da inflação. A inflação dos alimentos, ela é muito alta. Ela... provavelmente o último ano que eu vi algo semelhante, talvez 2016, muito alta, né? Então um desafio imediato, apesar de que já estamos olhando para 2023, mas restam ainda 4 meses aí críticos por conta da inflação. Espero que tudo fique bem, mas enfim. 2023, sim, eu acho que um cliente exigente, eu acho que continuar profissionalizando, nunca parar. Conhecimento é tudo, né? E muitas vezes o conhecimento adquirido em pouco tempo, tu olha para trás e daqui a pouco, para um cliente diferente, em 2023, ele não é o suficiente. Temos que conhecer mais, né? E entender o que o cliente vai querer. Acho eu que sim, cada vez mais exigente. Até por conta de que o próprio produto, né? Quando ele tem um valor realmente assim, impacta no bolso das pessoas, em que a própria comida tá muito cara. Então, tipo, as pessoas pensam hoje quando elas vão gastar com comida. Ainda mais pedir, né? Elas sabem o valor, elas medem isso. Eu vou para um restaurante, eu não vou. Eu vou para esse, eu vou para aquele. Não, eu cozinho em casa. Isso realmente faz com que o cliente
essa inflação faz com que o cliente pense muito nisso. Por quê? Porque é uma necessidade do cliente, né? Então a gente tem que estar preparado para entender isso. E eu ainda acho que não pensei muito nisso, mas como eu tô sempre ali, né, com o Sebrae. O Sebrae é teu alerta. Então eu sei que vai chegar em mim bem rapidinho. Coisa boa. Gente, essa conversa tá tão gostosa quanto os pastéis da empresa da Viviane. Mas, infelizmente, o que é bom tem que ser encerrado muito rápido. Nós estamos chegando ao fim desse episódio tão legal. Mas a última coisa, Viviane, eu queria te ouvir, porque você é uma das estrelas da campanha nova do Sebrae, gente. A campanha está no ar, vocês vão ser impactados por essa campanha nos veículos de comunicação, nas redes sociais. E a campanha se chama Sebrae é pra ti. A ideia dessa campanha é mostrar exatamente tudo isso que a gente falou aqui, tudo que a Viviane contou que o Sebrae fez por ela, pelo negócio dela e pela família dela. Então é uma campanha para mostrar que o Sebrae atende gente, negócios reais que trazem resultados, crescimento. E a Viviane é uma das empreendedoras que foi escolhida para contar essa história tão bonita. Como é que foi ser estrela dessa campanha, Viviane? Então, uma experiência incrível, nunca tinha vivido isso, né? Mas eu acho que finalizando aí, quando eu comecei a contar a história, que foi uma das tuas perguntas, o que o Sebrae agregou. Então, daí há pouco tempo aí o Sebrae, né, toda a equipe aí, a Fran e mais um pessoal do marketing que acabei conhecendo agora, incrível, me trouxeram essa experiência incrível, sabe, de uma visibilidade para a empresa que eu só posso ser muito grata, muita gratidão. Vivemos dias já incríveis, um set de filmagem dentro de um restaurante, com toda a tua família, com 20% dos teus funcionários, com um dia inteiro, com camarim, com câmera dentro do teu restaurante, uma coisa nunca pensada. Incrível, né? Tá sendo assim uma experiência única mesmo. E eu acho que gratidão por terem me proporcionado mais essa em 2022, quando eu achava que as coisas estavam bem tranquilas. Mas esse foi bom. Sim. Viviane, eu só posso te agradecer pela tua generosidade em contar a tua história aqui. Uma história tão bonita e tão potente. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo ficou tocado assim como eu fiquei com a tua história. Que bonito ver uma empresa aí que acabou de completar 21 anos. Uma empresa familiar. Gente, não temos a receita da massa perfeita de pastel. Eu e Fran não fomos capazes de convencer a Viviane, mas de repente, numa segunda rodada, né, a gente descobre. Eu tenho uma história engraçada. Queremos ouvir, então. Dizem que é guardada às 7 chaves. Até temos lá quando algum cliente liga para o nosso telefone, entra uma gravação dizendo que a receita é guardada às 7 chaves. Só que num determinado dia, eu e meu irmão olhamos um rótulo de farinha de trigo e tinha a receita da nossa massa no rótulo. Então essa farinha já pegou. Bom, ela não vai contar qual é o nome da farinha, gente. Continuamos sem ter a receita. Continuamos sem ter a receita e eu reforço aí quem é Gravataí, Cachoeirinha, quem é de Porto Alegre, Canoas, porque estamos todos interligados a experimentar o pastel da Pasmania da Viviane, gente. E agradecer demais a presença da Fran. Já esteve aqui no Plano de Voo trazendo outras informações e hoje veio acompanhar a Viviane e contar essa história linda e que tem esse dedo, todos os dedos aí do Sebrae também. Muito obrigada, Fran, pelo teu tempo. Obrigada. E é claro que o nosso muito obrigada especial é sempre para você que esteve conosco outra vez. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Basta buscar por Plano de Voo. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Você também está precisando de apoio e orientação para tua empresa? Então acesse o site sebraeprati.com.br e veja como podemos te auxiliar.